passar para vocês o conceito de lugar. Com isso, vocês podem começar a enxergar os locais que vocês vão visitar lá na Itália com essa noção. Ok? Então, vou dar prosseguimento. Ou seja, tra l'uomo e il cielo ci sono le cose fatte da lui, è scopo ermeneutico. Il tempio, isso é interessante. Il tempio collega la terra, l'uomo e gli dei. O templo une a terra ao homem e o homem aos deuses. Ou a Deus. Professor, o senhor está compartilhando a apresentação? Não está aparecendo se estiver compartilhando. Eu não estou compartilhando. Tem como gravar? Está gravando? Está gravando. Pode continuar. Sotto l'uomo la terra, sopra l'uomo il cielo, tra di loro le cose, il dentro e il fuori. No conceito de habitar, nós temos a terra, que é o suporte, o céu, que está sobre de nós, sobre nós, e entre essas duas estruturas nós temos as coisas feitas pelo homem, que se traduzem em um estar dentro e um estar fora, né? Que é a substância da arquitetura. Ou você está dentro ou você está fora. E como é que essa relação de estar dentro e fora vai ser tratada é que vai dar o caráter do lugar. Como é que você lida com isso? Estar dentro ou estar fora? L'uomo si adopera dall'architettura perché lei avvia un abitare poetico e solo la poesia può dargli un senso di essere nel mondo, un significato. Sì. A função primordial do arquiteto e fundamental para criar lugares é porque ele constrói de forma poética. Aonde nós temos a pobreza de significados, certamente vai ter uma pobreza estética. E a pobreza estética empobrece o lugar. E a sua identidade, o seu caráter. É como você pisoteasse in vesta. L'uomo fa parte di una totalità, un particolare ambiente è compito suo evocare le qualità di questo ambiente, cioè della sua struttura, carattere e atmosfera. Questa struttura è quello che gli antichi greci e romani chiamavano di spiritus locus o genius loci. Ou seja, é tarefa do arquiteto interpretar as características do lugar de forma poética. Essa estrutura dada, que na fenomenologia é chamado essere nel mondo, era chamado pelos antigos gregos e romanos de espírito locus ou genius loci. Ou seja, aonde tinha uma pequena colina e um local aberto, e inspirava tranquilidade, eles dedicavam aquela colina a um deus. Né? E construíam um templo ali. Isso é construir de forma poética, de acordo com a potência do lugar. L'uomo in verità trascorre la sua esistenza in cerca di ascoltare la voce del suo genius, o angelo custode. Ou seja, o homem transcorre a sua vida procurando descobrir a sua vocação, que é a voz do seu anjo da guarda, ou do seu daimon, ou do seu genius. Em soma, del suo daimon. E genius loci é o daimon del luogo. Ou seja, o lugar é que vai dizer, através das suas características geomorfológicas, da influência das estações, da sua luminosidade, né? Da sua vegetação, dos seus cursos de rios e lagos, ou da sua aridez desértica. Esse é o daimon
do logo, o gênios do logo. Esse é o gênios do logo. Então, quando vocês estiverem em Veneza, em Borborico, em Vicenza, vocês vão ter que entender aquelas obras, que elas nasceram de uma vocação que foi dada de acordo com os gênios de cada lugar, que se expressam através dessas estruturas que eu acabei de citar para vocês. Tem um exemplo interessante aqui, La condanna di Dio, quando caccia via dal paradiso Adamo e Eva, è giusto questa. A partire da adesso tu vai a girovagare per il mondo in cerca di ritornare al paradiso perduto. Avete capito? Allora, cioè, la peggiore condanna che si può avere è perdere il suo logo, è essere cacciato via dal suo logo e non avere una dimora, un posto da dove dire io abito qui. Questa è la peggiore condanna e la propria biblicamente loro, gli antichi, già lo sapevano benissimo disso. La peggiore condanna è non sentirsi a casa. Cosa fa Dio per penalizzare Adamo e Eva? Li caccia via dal paradiso, quindi dal giardino dell'Eden, quindi dal suo luogo. Carino, vediamo cosa c'è più qua, negli appuntamenti su questa tematica. Il paesaggio è la base su cui possiamo capire la struttura di un luogo. È aquilo che dizia para vocês. A paisagem é a base para se entender a struttura di un luogo. E come lui spinge l'uomo a un particolare modo di abitare. Sono 3 i principali tipi di paesaggi donatici della loro particolare topografia. 3 tipi di paesaggi. Christian Norberg Schultz, questo architetto norueguês, ha estipulato. Lembram que no início eu falei, graças a esse arquiteto norueguês, Norberg Schultz, nós temos uma linha metodológica para ler uma paisagem, interpretar um lugar e chegar à conclusão de como aquela leitura daquela paisagem ocasionou aquele tipo de arquitetura. E por que alguns lugares são mais lugares e outros menos lugares? Mais acolhedores, menos acolhedores. Com mais significado, com menos significado. É importante que vocês tenham essas noções quando forem projetar na vida profissional. Senão vocês vão projetar caixas fazendo bricolagem de Le Corbusier, Mies van der Rohe, e Frank Lloyd Wright, e vão colocar isso no bairro lá da Cachimba, não sei o que, sabe? E achar que fizeram uma bela arquitetura. Fizeram uma porcaria. Não criaram lugar. Fizeram exibicionismo, fizeram macaquice. Entende? Então vão para a Itália. Vejam que são cidades, que são lugares. Porque lá é rico disso, devido ao passado deles. Porque esse conceito foi perdido. Esse conceito era antigo. O homem sabia muito bem que no ato de construir ele tinha que estar atento a todas essas características. Que tinha que também ter uma uniformidade, uma diversidade dentro da uniformidade para gerar uma identidade. Não tem aquela bagunça aqui. Um faz, como nós temos nas cidades modernas, um faz um cristal, uma torre de vidro, de pele de vidro, o outro faz um castelo moresco, o outro faz... Per carità. Como dizia o Schultz, 3 tipologias de paisagem. Paisagem romântico, ele classificou. Basicamente, as paisagens no mundo, mais no hemisfério norte, né? Porque ele nunca veio para o hemisfério sul. No máximo que ele foi para a África. Mas ele conseguiu fazer essa classificação, pelo menos na paisagem do hemisfério norte. A paisagem romântica, o paisagem romântico, que ele classificou como paisagem nórdico, Escandinávia e tudo mais.
países do norte. Paisagem cósmico, que seria o paisagem africano. E o paisagem clássico, que é o paisagem mediterrâneo, peninsular, aquele que vocês vão visitar. A paisagem que vocês vão visitar é uma paisagem clássica. O que são essas três paisagens? Claro que isso, no fundo, todos se misturam um pouquinho, mas a base, né? Nel paesaggio nordico, romantico, l'uomo cerca di approfondirsi, di fondersi con la natura, cerca di ritrovare le forze cosmiche del passato, cerca l'intimità, il mistero, le figure gnomiche, gnomos, né? E le fiabe, os contos de faba, de fadas, nascono da questo incontro tra l'uomo e la foresta del nord. Ou seja, na paisagem romântica do norte da Europa, você vai encontrar uma arquitetura mais fechada e mais fundida com a paisagem natural. Quase que como querendo... Quem viu a paisagem do filme do Shrek, quase querendo se esconder dentro da paisagem. E nasce depois toda aquela mitologia, né, de seres da floresta, gnomos, contos de fadas e tudo, né, inspirado pela própria tipologia paisagística. Nel paesaggio cosmico, le vaste tensioni e o grande duomo del cielo, ou seja, grandes extensões e o grande duomo do cielo, né, arco del cielo, indica uma totalidade. Tem um sentimento de totalidade, não tem diversidade. Não per caso é dove nato a ideia dell'assoluto. Não por caso é na paisagem cósmica que nascem as religiões monoteísticas, porque tem uma ideia de unicidade, de totalidade. A paisagem não tem variação. É aquelas vastas planícies desérticas, tendo em cima, sobre a cabeça somente o céu, sem nuvens, geralmente, né, com o firmamento sempre ali, visível. E assim nasce o islamismo, o cristianismo e o hebraísmo, em povos que vivem nessa tipologia de paisagem. Nel paesaggio classico, l'armonia tra scala, luce, micro e macro, spazio che ci remette all'idea di equilibrio tra le parti e il tutto, e tra il tutto e le parti, è il paesaggio in cui l'uomo vede la natura come complemento del suo essere. Io ci sono. Ou seja, a paisagem clássica, que é aquela italiana, grega, do sul da Espanha, Portugal, etc., o homem se sente como a natureza como um complemento do seu ser, porque é tudo em harmonia. A escala, o pequeno, o macro e o micro, a luz que desenha as formas de forma bastante clara, né? A escala, não tem nada gigantesco e nada muito pequeno na paisagem. Ou seja, uma harmonia tal que faz com que o homem se sinta como parte integrante de uma paisagem. Então, resumindo, facendo um riassunto: paesaggio romantico e intimità. Paesaggio do norte da Europa. Paesaggio cósmico, sobretudo aqueles dos desérticos, do Oriente Médio e do norte da África. Totalità, permanência. Nada muda, eternidade. Não tem estações, estação é uma só. Permanência. Paisagem clássico, harmonia, escala, tudo certinho, proporção, a arquitetura se insere na paisagem de forma harmônica, como se fosse um complemento da natureza. L'atto primario che segnala la presenza dell'uomo nel mondo è l'atto di abitare. L'uomo compare al mondo e la prima cosa che fa è costruire. Cerca il riparo, o refugio. Per capire l'essenza,
prima dell'uomo bisogna capire, dobbiamo capire il paesaggio. Allora, per abitare tra il cielo e la terra significa stabilirsi su una diversità di intra, dentro e entre. Ou seja, ou você está dentro ou você está fora. E, ao mesmo tempo, você está entre. Porque, estão lembrados, o homem busca agrupar. Então, você está dentro, você está fora, ou você está entre uma coisa e outra. Per rendere concreto un luogo, la parola insediar-se, estabelecer-se, não significa soltanto stabilire com il luogo un rapporto di tipo economico, ma è piuttosto un concetto esistenziale che indica la capacità dell'uomo di creare dei simboli e significati. Quando l'uomo è in mezzo all'ambiente creato da lui, è pieno di significati, allora l'uomo è in grado di dire che è a casa. Criare un luogo è esprimere l'essenza dell'essere. Veja, a essência do seu ser, quando se expressa através dessa relação entre os gênios do lugar e os gênios construído, é aquilo que a gente pode dizer que o homem atingiu a sua essência. L'uomo costruisce un microcosmo, un imago mundi, di una realtà che lo coinvolge pienamente e le forze naturali sono capite come un tu. L'uomo primitivo innalzava il suo mondo come la traduzione di quello che intendeva come un mondo vivo e che era compito suo dare un luogo per i dei. Ou seja, o homem primitivo enxergava as coisas como tendo uma alma. Tudo tinha uma alma. E por isso que a ideia de anima mundi, que envolve tudo. E essa alma que envolve tudo lhe dava indicações de como ele deveria se relacionar com esses seres viventes, como é a natureza. Okay. Il processo di tradurre le caratteristiche strutturali date da un ambiente, landscape, no? Il processo di tradurre le caratteristiche strutturali date por un ambiente, uma paisagem, verso cose fatte dall'uomo sono le visualizzazioni, le aggiunti e simbolizzazioni. Eu já tinha comentado com vocês essas três categorias. Dove questa capacità di fondere la natura e attrezzi umani ha lo scopo di costruire tra cielo e terra un suo microcosmo. Possiamo dire che l'uomo costruisce il suo mondo in questo modo. Teria ainda mais um approfondimento, che sarebbe un altro approfondimento, che sarebbe come costruire un luogo, quali sono le caratteristiche di ogni luogo. Ad esempio, questo architetto norvegese fa un studio dettagliato su 3 luoghi: Roma, Khartoum, in Etiopia, in Africa, e anche Praga, nella Repubblica Ceca. E lì da quei 3 modelli si fa un studio di come le caratteristiche dentro, fuori e entri, e como a repetição de certos elementos principais
fazem com que se crie a identidade daquele lugar e de como a arquitetura daquele lugar, do específico lugar, consegue trazer simbolicamente a natureza que ele está em torno para dentro da cidade através da arquitetura. Tá? Eu vou compartilhar uma tela aqui para concluir com vocês, que é o programa de vocês com imagens. E vamos tentar aplicar um pouco esses conceitos que precisariam, claro, de mais tempo para serem trabalhados. Aqui. Ok? Estão vendo aí? Então? Ok, tudo certo. Ok? Ótimo, perfeito. Sim. Então, vamos lá. Alguém pediu alguma coisa aqui. Bruno Victor. Bom, parece que com a tela não maximizada, daí você enxerga. Assim tá bom, professor, não tem problema. Então vai assim. Programação para Partida do Brasil, dia 28. Aqui que eu estou falando para vocês a paisagem peninsular. Né? Paisagem peninsular. Pela classificação do Norbert Schultz, a Itália está classificada como paisagem romântica, ou seja, essas colinas, esses Alpes que cortam toda a Itália aqui. Aqui nós temos os Apeninos, né? Que corta a Itália longitudinalmente. E aqui em cima nós temos os Apeninos, os Alpes que cortam transversalmente a Itália. Então, essa particular topografia faz com que se criem micropaisagens, onde as escalas são trabalhadas de forma harmônica. Muito embora vocês vão ver uma paisagem que essa harmonia se perde, que são lá nas Dolomitas. Né? Vejam aqui. Vocês vão estar nessa área aqui, ó, basicamente nessa área aqui, que é uma planície, depois aqui em cima vocês têm os Alpes. Né? Aqui embaixo já começam os Apeninos. Aquilo que eu falei para vocês, o que seria Veneza sem arquitetura, sem o homem, né? Seria um pântano. Pode ver aqui, ó. Eles têm essa laguna aqui, é o Mar Adriático, aliás. Daí nós temos um braço de terra aqui, que é o chamado Lido. E esse braço de terra, que continua mais para lá também, e mais ao sul aqui, o que ele faz? Ele faz uma água estagnante aqui. Por causa dos rios, que vocês veem aqui, ó. A região norte da Itália é cortada por uma miríade de rios. Esses rios vão desembocar lá no Mar Adriático. Aqui. O que acontece? Devido a esses braços de terra aqui, essa água vem represada e elas vazam somente são chamadas de bocas. Essa aqui é a boca del Lido, e deixa que a água, água doce, encontre a água salgada. E isso gera essa água estagnante aqui. Essa água estagnante vai gerar o que é chamada da Laguna de Veneza. E a Laguna de Veneza é interpretada através da sua arquitetura, através de uma diversidade dentro de uma unidade, de forma tal com que eles buscaram os materiais da própria região, a pedra de Istria, a madeira que vem do norte da Itália, dos Alpes, para construir as fundações, e aqui constroem de forma simbólica, é isso que eu digo, ninguém aqui em Veneza construiu de forma apenas um reparo, né? Apenas um refúgio. Não. Todos tinham a preocupação de construir de forma simbólica, de forma poética, criando significado. E esse significado se expressa através das características do ambiente recebido. Acharam do Norbert Schultz? O Daniel achou?
É um ótimo livro para vocês lerem. Do Norbert Schultz é um ótimo livro. Tem em inglês, na internet. É gratuito. Então, nós temos chegado ao aeroporto de Veneza, Treviso, centro da família, reservadinho, esperando vocês. Falei hoje com a moça da portaria, elas estão esperando vocês. Aqui é um quarto triplo, hein? Acabou-se os quartos triplos agora, porque a Isadora acabou não indo, né? Desistindo, deixando para uma próxima edição. Então, agora deu tudo duplo. Vocês vão ficar todos em duplo, os casais vão ficar em quartos com cama de casal. A noite em Treviso, Veneza, descoberta de dia 30, né? Veneza, Bienal. Vamos lá para a Bienal. Bienal está lá no Giardini dell'Arsenale. Chegando na Bienal, junto com o professor Vecchiato, que vai acompanhar vocês vão lá na Bienal, compram como grupo, compram na hora lá na bilheteria, mas eu vou orientar o professor Vecchiato para pedir bilhetes como grupo, e daí vocês pagam 18 euros e não 25. E aqui o lançamento da temática desse ano chama-se Laboratory of Future, que é propostas, um laboratório de projetos para o futuro, né, de nossas cidades. A Bienale é essa aí, são os pavilhões, né? Grã-Bretanha, Finlândia, Brasil. Aqui vocês podem passar a manhã inteira. Eu reservaria para ver a Bienal a manhã inteira. Almoçaria dentro da Bienal. Tem um bookstore. Do lado do bookstore tem um restaurante ótimo. E depois, à tarde, deixaria para vocês irem visitar a arquitetura de Veneza, o gótico bizantino. Não sei se o professor Vecchiato vai acompanhar vocês, provavelmente sim. Se vocês quiserem, eu acho que ele acompanha à tarde, para vocês verem Veneza, tendo explicações dele. Veja como é tratado de forma magnífica aqui em relação ao lugar, né? À natureza dada, né? Ao genius loci. Genius loci é a natureza dada, né? Tradução, sinônimo. Quando eu falo genius loci, entendo a paisagem natural, aquilo que foi dado pela natureza, por Deus. Então, vejam aqui. Como se constrói? Veja como o Palladio aqui em San Giorgio Maggiore teve a habilidade de construir. Primeiro, não vem nenhum material que não seja do local. Tá? Segundo, ele faz uma arquitetura perfeitamente na escala. Veja a paisagem aqui, veja se ele faz um monumento aqui, exceto o campanário. Mas o campanário tem uma função simbólica também, porque o campanário ele une terra e céu. Ele faz essa união de terra e céu. E veja como o Palladio sabia que essa luminosidade, porque lá em Veneza vocês vão ver como é fantástica a atmosfera de Veneza, né? A luminosidade de Veneza, porque de manhã está tudo azulzinho aqui. Aliás, de manhã está tudo azulzinho, como está nessa foto. Vai chegando a hora do almoço, essa laguna vai se tornando verde. Entendendo? Quando chega no final da tarde, essa laguna aqui está dourada. Veja como é importante estar atento à luminosidade do lugar. Porque Palladio ele vai trabalhar com a Pietra di Istria, porque ele sabe que a Pietra di Istria vai refletir essa luminosidade. Ele é gênio. Entende? E o arquiteto, quando chega num lugar, ele tem que aprender a ver a paisagem. E o que é ver a paisagem? É ver somente a vegetação? Ou a ordenação? Não, é ver tudo. Terra e céu. Como muda a luminosidade durante o dia. Né? Como a arquitetura respeita a escala, a história, mantém elementos arquitetônicos trabalhando de forma diversificada em relação ao que está agrupado. Veja como a arquitetura do Palladio aqui não ofende a arquitetura aqui do lado. Está vendo? Repete uma mesma scansione, se diz em italiano, das aberturas, do tratamento do dentro e fora.
Ele repete aqui, ó, veja, ele não ofende a arquitetura que está ao lado. Ele se coloca em rapporto, em relação. Ele não projetou isso aqui em cima da escrivaninha, no tabuleto, na prancheta, sem conhecer o local. Ele projetou a partir de um local. E veja como ele trabalha o claro e o escuro aqui, ó. Ele não tem espaço nessa fachada para trabalhar isso, mas ele consegue criar a ilusão óptica de que esse pórtico aqui está na frente desse pórtico lá de trás e que tem um pronal aqui entre os dois, num local que ele não tem esse espaço. Só trabalhando com elementos arquitetônicos e com o claro e escuro e o efeito teatral prospético, como se diz em italiano, né? Prospecto, de perspectiva. Ah, tá vendo aqui, ó, que eu falei para vocês, aqui, ó, aqui tá perto da hora do almoço essa foto aqui, ó. Tá vendo que aquele azul aqui já se tornou esse verdinho aqui? Mudou a atmosfera do local. Aqui é um belo exemplo também do Calatrava. Muita gente critica esse projeto do Calatrava, Ponte della Conciliazione, né? Ou Il Ponte de Calatrava. Mas para mim o Calatrava foi gênio aqui também. Porque, veja, isso aqui é um animal marinho, ó. Essa ponte aqui é um animal marinho. A base em aço que sustenta essa ponte é o esqueleto desse animal marinho. E ele fez ainda os dois ganchos da ponte, nas duas margens, ele trabalhou de forma com a pietra di Istria. Istria é um lugar do outro lado do Mediterrâneo, que é um material usado como historicamente em Veneza. Então ele não ofende a paisagem. Ele se insere na paisagem e cria um lugar. Por que cria um lugar? Porque ele une, através dessa construir poeticamente, ele cria um ponto de atração, torna-se um ponto baricêntrico de atração desse lugar aqui, né, dessa região de Veneza, que é pertinho da estação dos trens, que é Saleroma, que está aqui do outro lado. Ele cria um baricentro. Antes da ponte, era o canale e as duas margens. Depois da ponte, se torna um lugar, porque ele agrupa as duas margens, de forma simbólica, de forma poética. E cria um lugar de beleza, de identidade, de significado. Significa isso aqui. Isso aqui faz parte do patrimônio cultural do veneziano hoje. Mas não é um exibicionismo. Não é uma obra para criar choque. Não é um Frank Gehry. Não é um museu de Bilbao. Em alguns casos, pode ser necessário aplicar um eletrochoque numa paisagem. Mas em Veneza, não. Né? Aí vocês vão para as Dolomitas. Veja como aqui, aquela ideia de paisagem romântica, eu não vejo mais aqui. Porque a escala se tornou gigantesca. Então aqui tem uma potência do lugar impressionante. O homem ficou reduzido a um piolho perante essa paisagem. E ele não tem coragem de competir com essa paisagem. O que ele vai fazer, então? Ele vai agrupar, como falei para vocês, porque isso é arquetípico. Ele vai construir, porque é manifestação básica para ele se estabelecer num lugar. Né? Mas a arquitetura que vocês vão ver aqui é uma arquitetura de uma escala bem reduzida, quase que como querendo se esconder nesses bosques aqui. Né? Vocês vão ver aquelas casinhas tirolesas se escondendo dentro da mata. Ou seja, é uma relação de intimidade. E aqui até tem muitos contos de fada, de fadas, de heróis míticos que ainda vivem dentro das montanhas. Nasce toda uma mitologia por causa da paisagem. Antes de chegar nessa paisagem monumental, vocês vão chegar nessa paisagem aqui, dessa arquitetura do Giovanni Michelucci,
que é a igreja de Longarone. Longarone, lá o professor Ervas vai fazer todo o discurso para eu não vou fazer aqui. O professor Ervas vai fazer o discurso lá. Vejam aqui, ó. Quanto vale a arquitetura nessa paisagem? Nada. Vale nada. Aqui, o protagonista é a paisagem, é o genius loci. E o genius edificio, a edificio, em latim, né? O genius construído, ele fala bem baixinho. Nada de botar um museu de Bilbao aqui, querendo criar eletrochoque numa paisagem como essa. E por que é bela essa paisagem? Porque está tudo em harmonia. Porque quem constrói sabe relacionar-se com o genius loci. Não é besta. E por isso que é um lugar digno de visitar. Para aprender. Né? Aqui nós temos... Aqui é o lago no final da tarde. Agora, tem diversas formas. O Christian Norbert Schultz, que é o arquiteto norueguês, se dedicou a aplicar a fenomenologia ao estudo do genius loci. Ele tem essa visão classificatória paisagística. O Aldo Rossi, ele já tem outra visão. Vou ler aqui para vocês aqui, que tem uma anotação bela sobre essa obra em relação ao Aldo Rossi. Vou apurar, senão vamos perder esse link também. Onde é que eu vou ter 5 horas para falar sobre o que eu gosto de falar? Sem parar. Aldo Rossi. Prática additiva, ou seja, prática somatória, cioè una composizione per elementi compiuti e autonomi che vengono accostati e assemblati senza alcuna possibilità di individuare una subordinazione gerarchica, un catalogo, un inventario di forme rigorosamente scelte dall'autore, elementi ripetitivi che ritornano continuamente nell'opera di Rossi, carattere logico, autonomo e necessario nell'atto del fare dell'architettonico. O Rossi, ele diz que é outra visão, não é tão ligada como a do Christian Norbert Schultz. O Rossi já diz que um lugar se faz pela permanência de certas formas. Ou seja, tem um predomínio muito grande para o Rossi, não tanto a paisagem natural, mas a persistência histórica. Formas que se repetem historicamente num determinado lugar. Eu, arquiteto, teria que agrupar, através da metodologia aditiva, essas formas de permanência do lugar, que nascem, sobretudo, da história, da estratificação histórica, e projetar de forma imaginativa. No caso aqui, vocês vão ver em Pádua que essa cobertura aqui, na sede de Borgorico, da prefeitura de Borgorico, ele se inspira no Palácio della Ragione, na Basílica de Vicenza e no Palácio della Ragione de Pádua. Esses 2 braços aqui são o que na Vila Palladiana era chamado de Barchezza. Se vocês verem uma Basílica Palladiana. Aqui eu vou pedir para vocês que a guia dê uma explicação para vocês lá, ela vai explicar isso para todos esses detalhes. Mas o Aldo Rossi, nesse projeto, ele observa formas historicamente sempre aparecem na cultura vêneta, formas arquitetônicas, né? Formas construídas. E ele agrupa, as reinterpreta e as adapta à necessidade moderna. Ou seja, é o ponto de partida de partida do projeto de Aldo Rossi, os projetos de Aldo Rossi, são esses elementos permanentes que ele vê no local onde ele vai projetar, na cultura local. E com isso ele acaba criando paisagens um tanto misteriosas e oníricas,
Borgo Rico é uma cidade, é um território marcado pela centuriazione romana. Os romanos, quando se estabeleciam no local, através do cardo em decumano, marcavam a cidade, a implantação da cidade através de um desenho urbanístico em forma de grelha, né? O cardo, o decumano, que eles se guiavam pelo o este-oeste, norte-oeste. O nascer e o pôr do sol era o que marcava o cardo, e o leste-oeste marcava o decumano. Então, até nesse sentido, é a paisagem, é a posição natural e todo a grelha do desenho da morfologia paisagística urbana de Borgo Rico é guiado por essa antiga desenho da centuriazione romana. E Aldo Rossi vai reproduzir essa mesma lógica, inclusive no desenho do piso da praça central da prefeitura. Então, per Aldo Rossi è un rapporto singolare e allo stesso tempo universale esiste tra una certa situazione locale e le costruzioni che stanno in quel luogo. Per Rossi alcuni forme appartengono a quel luogo come elementi fondatori di quella comunità. Progettare è ricordarsi di quelle forme fondanti e plasmarle a dei nove a secondo dei cambiamenti dei tempi. Il genio del luogo si svela nel momento in cui ci ricordiamo di lui. In questa forma, progettare e ricordare la memoria di quel posto è tornare alla dimensione della memoria. Então, Rossi, forma, memória, arquitetura. Ou seja, o genius loci do lugar para Aldo Rossi é dado por essas formas, as colunas, as coberturas que são constantes na arquitetura vêneta rural. Você vai buscar todos esses elementos e reinterpretá-las, relembrando essas formas ao usuário da obra do seu projeto. Forma, memória, arquitetura é a tríade de Aldo Rossi. Bom, lá em Padova à tarde vocês vão ver esse projeto do Giuseppe Iapelli, que aqui eu estou tranquilo porque o professor Vecchiato conhece toda essa história aqui. Esse aqui é o Café Pedrocchi, de inspiração maçônica, iluminista, do início do século XIX, metade do século XIX já, esse projeto é de 1849. Os maçons tinham essa ideia da evolução da humanidade através do passar das culturas históricas. Então, quando o Iapelli vai projetar, ele busca representar todas as culturas da humanidade, as grandes culturas da humanidade, as grandes civilizações da humanidade. Então, ele começa com a civilização grega aqui, nessas duas entradas do café, nesses dois pórticos, com as colunas dóricas, né? E depois, nos fundos do café, ele conclui com a arquitetura gótica, né? Com o neogótico. E dentro tem as várias salas que simbolizam as grandes civilizações, a egiciana, a etrusca, a europeia, não me lembro de cabeça. Aqui o interno do café, né, com os caracteres jônicos. Aqui são jônicos já. Ele foi restaurado em 99, foi restaurado exatamente como Giuseppe Iapelli projetou em 1849. Então, esse café aqui é como se fosse a sala de estar de Padova. Vocês vão ter a oportunidade de receber explicações e também tomar um café, o café mentolato deles, que é famoso no mundo inteiro. Palácio della Ragione. Tá vendo aqui, ó, essa cobertura do Palácio della Ragione que vocês viram lá no projeto do Aldo Rossi? Então, essas formas, só que isso aqui é uma obra do século XIII, né? Final do século XIII. O Aldo Rossi vai reproduzir essa forma aqui, da cobertura, né? A carena de nave, né? A casco de navio, invertido.
Ele vai repetir essa forma lá na sede do município de Pádua, de Borgo Rico. Está vendo? No interior aqui, ó. E por que em Pádua se construía, quando se queria fazer grandes vãos, se construía em forma de casco de navio invertido as coberturas? Porque nós temos em Veneza l'Arsenale de Venezia. Veneza era maestra em construir grandes embarcações. Então, os mesmos carpinteiros que construíam navios em Veneza, durante a República de Veneza, eram usados para construir as coberturas dos palácios. Está acabando o nosso tempo, eu vou ter que concluir. Não? Alguém quer participar? Vivian, agora. Olá, Vivian. Oiê, consegui. Terminou agora lá, gente. Agorinha. Agorinha. Mas vamos lá, eu vou pegar de onde está e depois eu vejo o restante. Eu já estou concluindo, porque eu já estou aqui com a bateria descarregando. Não tem problema, pelo menos eu vejo o final. Está bem no finalzinho a minha bateria. E amanhã tem uma consulta médica, então eu fico dando aula para vocês e ao mesmo tempo pensando na consulta amanhã. Então, mas vamos lá. Vamos lutar pelo Janus Lott. Isso aqui, que eu estava mostrando para vocês. Né? O Aldo Rossi, ele já, vocês viram lá que eu falei para vocês, ele já entende o Janus Lott de forma um pouquinho diversa. Ele diz que o Janus Lott não é tanto dado pela estrutura paisagística, mas mais pela permanência de certas formas que a própria cultura popular passa de uma geração para outra. Então, se você quer criar um lugar, você não pode abandonar essas formas que foram criadas durante diversos períodos estratificados da história de uma comunidade. Você não pode ignorar isso. Coisa que, por exemplo, os modernistas fizeram, né? Ignoravam completamente a arquitetura vernacular e partiam de uma arquitetura matemática, racional, e a analogia deles era a máquina. Né? Tanto que a Le Corbusier dizia que um edifício belo era um navio, né? Um cruzeiro, uma crocheira, que uma arquitetura devia se assemelhar o máximo possível a uma crocheira, a um navio. Então é isso, pessoal. Depois nós temos Vicenza. Vicenza na sexta-feira, com o professor Paulo Ervas. A Vila Rotonda. Onde é que está o Janus Lott aqui? Vocês vão ter que começar a aprender a identificar. Onde é que está o Janus Lott aqui, nessa paisagem, nessa arquitetura? No caso, a Vila Rotonda. Eu vou dizer para vocês onde é que está o Janus. Como é que o Palladio entendia Janus Lott? Estão dizendo que vai acabar? O que está acontecendo? Tem 10 minutos, tem bastante tempo. Acabar. Eu ia dizer agora onde o Janus Lott... Como é que o Palladio interpretava o Janus Lott? Porque vocês viram, a introdução teórica é a visão do Christian Norbert Schutz. Ele faz toda aquela classificação paisagística, ele faz aquela classificação, aquela análise do comportamento arquetípico do homem dentro de um contexto territorial, paisagístico. A segunda foi aquela visão do Aldo Rossi, né? Que para ele o importante é a história. E o Palladio retorna para uma visão ligada ao lugar. Tanto que quando ele vai implantar a Vila Rotonda, ele se preocupa, sobretudo, com as características do local. Ele vai construir sobre uma pequena colina, de modo que ele dá valor à questão prospética, à perspectiva, aos cones de visão. Vai terminar a chamada. Se vocês quiserem, continuo mais 20 minutos. Senão, eu concluo aqui. E daí, quando vocês estiverem lá na Itália, se quiserem me chamar por celular, eu posso dar algum complemento do que o professor Paulo Ervas for falando para vocês. Mas com essa ótica da interpretação do Janus Lott.
Vocês que mandam. Continuar, Querem